Milionário arrogante demite camareira idosa e descobre um segredo que transforma sua vida para sempre. O eco dos sapatos importados ressoa pelo saguão de mármore do hotel mais luxuoso de Florianópolis, enquanto o poderoso empresário humilha publicamente uma funcionária de 69 anos por uma pequena falha. O que ele não imagina é que esta senhora guarda um segredo devastador sobre seu passado que está prestes a vir à tona. Antes de continuar com esta história emocionante, peço que você curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes do Brasil. O barulho dos sapatos italianos de Gustavo Azevedo Mendonça ecoava pelo piso de mármore do saguão principal do Hotel Ilha Imperial. Cada passo preciso, calculado, como tudo em sua vida. O aroma de seu perfume importado misturava-se ao cheiro do café premium servido no luxuoso lobby, criando aquela atmosfera de exclusividade pela qual seu empreendimento era conhecido em toda Florianópolis. Aos 43 anos, Gustavo havia construído o mais prestigiado império hoteleiro do sul do Brasil. Começando com uma pequena pousada na Lagoa da Conceição, expandira seus negócios para 3 hotéis de luxo, espalhados pelos pontos mais privilegiados da Ilha da Magia. O Ilha Imperial, sua joia da coroa, erguia-se imponente de frente para o mar na Avenida Beira-Mar Norte, atendendo à clientela mais exigente e endinheirada que visitava a capital catarinense. Naquela manhã de segunda-feira, o empresário ajustava o punho de sua camisa de linho feita sob medida, enquanto caminhava pelo saguão em sua inspeção matinal. Uma rotina diária que fazia os funcionários tremerem nas bases. Sua fama de perfeccionista cruel era conhecida por todos. Não havia detalhe que escapasse a seu olhar afiado, nem falha pequena demais para passar impune. Senhor Mendonça. A voz de Renata Campos, sua assistente executiva, interrompeu seus pensamentos enquanto ela se aproximava com uma prancheta em mãos. Temos uma situação no quarto presidencial. Gustavo ergueu uma sobrancelha, o único sinal de emoção que permitia escapar de sua máscara de indiferença cuidadosamente cultivada. Que tipo de situação? A senhora Vasconcelos, a empresária de São Paulo, registrou uma reclamação formal. Parece que encontrou manchas no espelho do banheiro e um fio de cabelo na banheira. Um músculo contraiu-se no maxilar de Gustavo. A senhora Vasconcelos era uma de suas hóspedes mais importantes, CEO de uma multinacional, frequentadora assídua do hotel e, mais importante, influenciadora poderosa nos círculos empresariais que frequentava. Quem era responsável pela limpeza? Dona Conceição Santos. Chame-a. Agora. Enquanto Renata se afastava para cumprir a ordem, Gustavo permaneceu no centro do saguão, costas retas, mãos cruzadas atrás do corpo, a personificação da autoridade implacável. Os funcionários que passavam desviavam o olhar, acelerando o passo. Todos conheciam aquela postura, aquela expressão. Alguém estava prestes a enfrentar a fúria gelada do patrão. Minutos depois, uma senhora de cabelos grisalhos e uniforme impecavelmente passado aproximou-se timidamente. Conceição Santos trabalhava no hotel desde sua inauguração, 19 anos atrás. Antes disso, já era funcionária da primeira pousada de Gustavo. Suas mãos enrugadas e calejadas contavam a história de uma vida de trabalho árduo, e seus olhos castanhos profundos sempre carregavam uma dignidade silenciosa que parecia deslocada para alguém em sua posição. O senhor queria me ver? A voz dela era suave, quase musical, com um sotaque que denunciava suas origens simples no interior do estado. Gustavo não a olhou nos olhos. Nunca olhava para os funcionários de escalão mais baixo quando os repreendia. Um hábito deliberado que aumentava a humilhação e reforçava a hierarquia. Dona Conceição, a senhora é responsável pela limpeza da suíte presidencial, correto? Sim, senhor. E a senhora considera aceitável deixar manchas no espelho e cabelos na banheira em um quarto que custa R$ 5.000 a diária? Um pequeno grupo de funcionários começava a se formar discretamente nas proximidades, testemunhas involuntárias do que estava por vir.
Renata mordeu o lábio, desconfortável com a situação, mas manteve a postura profissional. Ela conhecia bem o temperamento do chefe para saber que qualquer intervenção só pioraria as coisas. Me desculpe, Sr. Mendonça. Não sei como isso aconteceu. Eu sempre verifico tudo 2 vezes antes. Evidentemente não verificou desta vez. Cortou Gustavo, sua voz fria como o vento sul que castigava a ilha no inverno. Ou talvez seus olhos já não sejam mais confiáveis para este trabalho. Conceição baixou o olhar para suas mãos nodosas, onde a artrite começava a deformar os dedos outrora ágeis. Um leve tremor percorreu seus ombros, mas ela manteve a dignidade. Posso limpar novamente, senhor. Garanto que não vai acontecer outra vez. De fato, não vai. Gustavo finalmente olhou para ela, mas não para seu rosto, apenas para o crachá em seu uniforme. Incompetência não tem idade para se aposentar, dona Conceição. Sua presença não é mais necessária neste hotel. Recursos Humanos providenciará sua rescisão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os funcionários ao redor prenderam a respiração coletivamente. Até mesmo Renata, acostumada às explosões frias de Gustavo, pareceu chocada com a severidade da punição por uma falha tão pequena. Senhor, talvez possamos reconsiderar, começou Renata. Mas um único olhar de Gustavo a silenciou. Conceição permaneceu imóvel por alguns segundos, como se absorvendo o golpe. Então, lentamente, removeu o crachá do uniforme e o estendeu para Gustavo. Quando ele não fez movimento para pegá-lo, ela o colocou cuidadosamente sobre o balcão da recepção. Entendo, Sr. Mendonça. Sua voz estava firme, mas quem olhasse de perto veria o brilho de lágrimas contidas em seus olhos. Agradeço a oportunidade que me deu por todos esses anos. Ela se virou para sair, caminhando com a cabeça erguida através do saguão agora silencioso. Antes de alcançar a porta, porém, parou e olhou para Gustavo sobre o ombro. Sabe, Sr. Mendonça, minha mãe sempre dizia que o tempo revela todas as verdades, mesmo aquelas que tentamos enterrar no passado. Um dia o senhor vai entender o que isso significa. Com essas palavras enigmáticas, ela saiu para a ensolarada manhã de Florianópolis, deixando para trás um Gustavo ligeiramente intrigado, mas rápido em dispensar aquelas palavras como o desabafo amargo de uma funcionária demitida. O que ele não poderia imaginar é que aquela pequena interação, aquela decisão tomada em segundos, estava prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam os alicerces de sua existência cuidadosamente controlada. Porque Conceição Santos guardava um segredo que carregara por 43 anos, observando de longe o filho que havia entregado para a adoção crescer e se tornar o homem que acabara de demiti-la sem sequer olhar em seus olhos. E agora, finalmente livre das amarras do emprego, ela estava pronta para revelar a verdade. O pequeno apartamento de Conceição Santos, no bairro do Saco dos Limões, era um refúgio modesto, mas acolhedor. Cortinas de renda feitas à mão filtravam a luz do sol que entrava pelas janelas, iluminando paredes decoradas com imagens de santos católicos e fotografias antigas em porta-retratos simples. Uma televisão pequena, alguns móveis gastos pelo tempo e um aroma constante de café fresco e ervas de tempero criavam a atmosfera de um lar genuíno, construído com muito mais amor do que dinheiro. Nos 3 dias que se seguiram à sua demissão, Conceição permaneceu principalmente sentada em sua poltrona favorita, observando através da janela o movimento da rua estreita. Vizinhos passavam, crianças brincavam. A vida continuava seu curso normal para todos, enquanto seu próprio mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Não era apenas a perda do emprego que a abalava, embora a renda fizesse falta. Era a sensação de ter sido descartada como um objeto sem valor pelo próprio filho, que não fazia ideia de quem ela realmente era. Você não parece bem, comadre. A voz de Zulmira, sua vizinha e amiga de longa data, quebrou o silêncio da tarde. Ela havia entrado sem bater, como era costume entre elas. Ainda pensando naquele hotel, Conceição suspirou, indicando a cadeira ao lado para que a amiga se sentasse. Não é só o hotel, Zulmira, é tudo. Acho que chegou a hora. Zulmira era a única pessoa no mundo que conhecia o segredo de Conceição. A única que sabia que o poderoso empresário Gustavo Mendonça
Famoso por sua frieza e arrogância, era na verdade o bebê que Conceição entregara para adoção 43 anos atrás, quando era apenas uma jovem assustada de 26 anos, sem condições de criar um filho sozinha. Tem certeza, Conceição? Depois de tanto tempo? Nunca tive tanta certeza. Todos esses anos trabalhando naquele hotel, vendo ele crescer, se tornar esse homem duro, eu me contentava em estar por perto, em poder cuidar dele de alguma forma, mesmo que ele não soubesse. Ela passou a mão trêmula pelo rosto cansado. Mas agora não tenho mais nada a perder, e ele precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Zulmira assentiu lentamente. E como você vai fazer isso? Não pode simplesmente aparecer na porta dele e dizer: "Oi, lembra de mim? Sou sua mãe." Um sorriso triste passou pelos lábios de Conceição. Não posso. Mas posso começar descobrindo se os registros da adoção ainda existem. Preciso de provas, algo concreto. Meu sobrinho Paulo trabalha no cartório central. Talvez ele possa ajudar. Assim começou a jornada de Conceição em busca de seu passado documentado. O sobrinho de Zulmira, um jovem atencioso com respeito genuíno pelos idosos, concordou em pesquisar nos arquivos antigos. Não foi uma tarefa fácil. Os registros de adoção de 4 décadas atrás estavam em pastas amareladas, muitas vezes com informações incompletas ou difíceis de rastrear. Enquanto isso, na cobertura luxuosa do edifício mais exclusivo da Avenida Beira-Mar Norte, Gustavo Mendonça continuava sua vida meticulosamente organizada, completamente alheio à tempestade que se formava. Os dias transcorriam como sempre: acordar às 5h30, treinar na academia privativa de seu apartamento, tomar café enquanto revisava relatórios e chegar ao hotel exatamente às 8 horas para iniciar sua rotina de inspeções e reuniões. Mas algo havia mudado sutilmente. As palavras enigmáticas de Conceição, "O tempo revela todas as verdades", ocasionalmente voltavam à sua mente nos momentos mais inesperados. Durante uma reunião com investidores, no meio da noite, enquanto observava o mar da sacada de seu apartamento. Havia também um desconforto indefinível quando passava pelo corredor do 3º andar, onde frequentemente encontrava Conceição polindo os mesmos corrimões de madeira por anos a fio. Seu substituto, um jovem eficiente, mas sem o mesmo cuidado meticuloso, não conseguia recriar aquele brilho específico que ela sempre obtinha. "Você está diferente", comentou Renata uma tarde, enquanto organizava na agenda da semana. "Mas... distraído." "Bobagem", respondeu Gustavo bruscamente, mas sabia que ela estava certa. Algo o incomodava como uma pedrinha no sapato que não conseguia localizar para remover. 2 semanas após a demissão de Conceição, o sobrinho de Zulmira finalmente encontrou o que procuravam: a certidão de nascimento original de Gustavo, registros do hospital e o termo de adoção assinado por Conceição, entregando seu filho recém-nascido para Roberto e Elisa Mendonça, um casal sem filhos de classe média alta de Florianópolis. O documento era inequívoco. Conceição Santos era, de fato, a mãe biológica de Gustavo Azevedo Mendonça. Havia até mesmo a menção a uma marca de nascença em forma de meia-lua na base do pescoço, uma marca que Gustavo sempre escondia sob camisas de colarinho alto e que apenas seus pais adotivos conheciam. "E agora?", perguntou Zulmira, quando o sobrinho saiu após entregar cópias dos documentos. "Vai confrontá-lo." Conceição olhou longamente para a fotografia em sua parede. Um recorte de jornal emoldurado mostrando Gustavo na inauguração do Hotel Ilha Imperial. Ela o havia observado de longe por tantos anos, ansiando por um momento que nunca achou que teria coragem de criar. "Sim", respondeu finalmente. "Mas, primeiro, preciso visitar Roberto e Elisa. Eles merecem saber." A casa dos Mendonça, no elegante bairro de Jurerê Internacional, era uma construção sofisticada, mas discreta, refletindo o gosto refinado de seus proprietários. Roberto, agora com 75 anos, era um engenheiro civil aposentado que ajudara a projetar algumas das mais importantes estruturas da cidade. Elisa, 73, havia sido professora universitária de literatura. Quando a campainha tocou naquela tarde de domingo, foi Elisa quem atendeu.
surpresa ao encontrar uma senhora desconhecida em sua porta. Posso ajudá-la? Senhora Mendonça, começou Conceição, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Meu nome é Conceição Santos. Nós nunca nos encontramos formalmente, mas eu sou a mãe biológica de Gustavo. O choque no rosto de Elisa foi instantâneo. Ela levou a mão ao peito, recuando um passo. Roberto, chamou com voz trêmula. Roberto, venha aqui. Os minutos seguintes foram tensos, com Conceição sentada rigidamente na sala de estar elegante, apresentando os documentos que comprovavam sua identidade, enquanto o casal idoso a observava com uma mistura de medo e resignação. Depois de tantos anos, murmurou Roberto passando a mão pelos cabelos brancos. Por que agora? Conceição explicou sobre seu trabalho no hotel, como sempre estivera por perto, observando Gustavo crescer e se tornar um homem bem-sucedido. Contou sobre a demissão recente e sua decisão de finalmente revelar a verdade. Vocês foram excelentes pais, assegurou, vendo a preocupação nos olhos de Elisa. Deram a ele tudo o que eu jamais poderia oferecer. Não estou aqui para tomar seu lugar, apenas para que ele saiba a verdade, completou Elisa suavemente. Havia compreensão em seu olhar agora, substituindo o medo inicial. Nós sempre soubemos que este dia poderia chegar. Nunca contamos a ele, confessou Roberto. Queríamos protegê-lo, evitar que se sentisse diferente. Mas talvez tenhamos cometido um erro. A conversa se estendeu por horas. 3 pessoas idosas unidas por um vínculo invisível forjado décadas antes. Ao final havia um consenso. Gustavo merecia saber a verdade, e eles o apoiariam nesta descoberta, independentemente de como ele reagisse. Vamos ligar para ele, decidiu Roberto. Pedir que venha aqui. Será melhor se estivermos todos juntos quando você contar. Conceição concordou, sentindo uma mistura de alívio e terror ante a perspectiva de finalmente revelar seu segredo mais profundo ao filho que havia carregado em seu ventre por 9 meses, apenas para entregá-lo para outra família criá-lo. O telefonema de Roberto para Gustavo foi breve e enigmático. Filho, precisamos que você venha até aqui hoje. É importante. Há algo que você precisa saber. A curiosidade de Gustavo foi suficiente para fazê-lo cancelar seus planos noturnos e dirigir até a casa dos pais. O que ele não podia imaginar era que, ao cruzar aquela porta, sua vida mudaria para sempre. Quando Gustavo estacionou seu Porsche na entrada da casa dos pais naquela noite, não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar a maior revelação de sua vida. Acostumado a controlar cada aspecto de sua existência, ele não poderia prever o terremoto emocional que o aguardava do outro lado daquela porta familiar. O jardim meticulosamente cuidado, obra do pai após sua aposentadoria, exibia orquídeas raras que floresciam mesmo no início do outono. Gustavo sempre admirara a dedicação de Roberto a esse hobby, embora nunca tivesse expressado isso em palavras. Ao tocar a campainha, sentiu uma inexplicável apreensão. O tom de voz de seu pai ao telefone tinha sido estranho, quase hesitante, algo incomum para o homem sempre seguro e direto que o criara. Foi sua mãe quem abriu a porta, o rosto habitualmente sereno, marcado por uma tensão evidente. Gustavo, querido, entre, por favor. Ele seguiu Elisa até a sala de estar, onde Roberto estava de pé junto à lareira, contemplando as chamas com uma expressão distante. O que Gustavo não esperava, porém, era a terceira pessoa presente no recinto. O que ela está fazendo aqui? As palavras saíram abruptamente quando reconheceu Conceição Santos sentada no sofá, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Gustavo, a voz de Roberto era firme, mas gentil. Por favor, sente-se. Temos algo muito importante para contar. Se é sobre a demissão dela, não tenho interesse em discutir políticas empresariais durante um jantar de domingo, respondeu Gustavo friamente, permanecendo de pé. Não é sobre o hotel, interveio Elisa, colocando uma mão em seu braço. É sobre você, sobre nós. Por favor, filho, sente-se. Algo na seriedade de seus pais fez Gustavo obedecer, escolhendo a poltrona mais distante de Conceição. O silêncio pesou por alguns momentos até que Roberto finalmente falou. Gustavo, há algo que devíamos ter lhe contado há muito tempo. Algo que escondemos
por amor. Acreditávamos estar protegendo você, mas talvez tenhamos cometido um erro. O empresário franziu o senho, olhando alternadamente para os pais. Do que estão falando? Roberto trocou um olhar com Elisa, que assentiu encorajadoramente. Ele então continuou: Filho, você foi adotado. As palavras pairaram no ar como pássaros pesados. Gustavo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Sua mente pragmática, acostumada a processar informações rapidamente, parecia incapaz de assimilar esta simples frase. Isso é absurdo, conseguiu dizer finalmente. Por que vocês diriam algo assim depois de 43 anos? Elisa aproximou-se, sentando-se ao lado do filho. Porque é a verdade, querido. Adotamos você quando era recém-nascido. Você sempre foi nosso filho em todos os sentidos que importam, mas não biologicamente. Gustavo levantou-se de um salto, movendo-se para longe do toque de Elisa, como se este o queimasse. Sua respiração estava acelerada, a mente correndo em direções contraditórias. E ela apontou para Conceição, que permanecia silenciosa. O que ela tem a ver com isso? Foi então que Conceição finalmente falou, sua voz surpreendentemente firme. Eu sou sua mãe biológica, Gustavo. O mundo pareceu congelar por um instante. Gustavo encarou a mulher que havia demitido sem piedade semanas antes, tentando processar o impacto devastador daquela declaração. A camareira idosa que limpara seu hotel por quase 2 décadas, a mulher que ele mal olhava nos olhos, era sua mãe? Isso é algum tipo de vingança? Uma conspiração para me extorquir dinheiro? Sua voz subiu, o controle começando a escorregar por entre seus dedos. Não é nada disso. Conceição abriu a bolsa desgastada que carregava e estendeu os documentos. Aqui estão as provas, sua certidão de nascimento original, o termo de adoção, até mesmo registros do hospital confirmando o dia em que você nasceu. Com mãos trêmulas, Gustavo pegou os papéis. Seus olhos correram pelas linhas, absorvendo informações que não queria acreditar. Datas, nomes, assinaturas oficiais, tudo confirmando o impossível. Isso não significa nada, disse, deixando os documentos caírem sobre a mesa de centro. Qualquer um pode falsificar papéis. Gustavo, Roberto interveio. Nós também temos nossas cópias destes documentos. São verdadeiros. Você tem uma marca de nascença, disse Conceição suavemente, em forma de meia-lua, na base do pescoço, lado esquerdo. Nasceu no Hospital Santa Isabel, às 3h47 da manhã. Pesava 3,2 quilos. Não chorou imediatamente. Os médicos tiveram que estimulá-lo. Gustavo levou instintivamente a mão ao pescoço, onde a marca mencionada se escondia sob o colarinho de sua camisa. Detalhes que apenas seus pais conheciam. Detalhes íntimos que ninguém mais poderia saber. A realidade começava a se infiltrar através das rachaduras de sua negação. Sentiu-se tonto, nauseado pela magnitude da revelação. Por quê? Perguntou finalmente, a voz reduzida a um sussurro. Por que agora? Por que depois de todos esses anos? Conceição olhou para suas mãos enrugadas antes de responder. Eu sempre soube onde você estava. Sempre observei de longe. Quando você abriu seu primeiro hotel, consegui emprego lá como camareira. Não para me aproximar de você ou reivindicar algum direito, apenas para estar perto, para vê-lo crescer, ter algum tipo de conexão, mesmo que você não soubesse. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Eu me contentava com isso. Vê-lo todos os dias, limpar seus escritórios, cuidar do seu espaço. Era a minha forma de ainda ser sua mãe, de alguma maneira. Mas quando você me demitiu daquela forma, sem sequer olhar nos meus olhos, sua voz falhou ligeiramente. Percebi que talvez fosse hora da verdade, que não tinha mais nada a perder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo sentia-se como se estivesse em queda livre, sem nada para se agarrar. Sua identidade cuidadosamente construída, seu senso de controle, tudo desmoronava diante desta nova realidade. Preciso de ar, disse abruptamente, dirigindo-se à porta. Gustavo, por favor, chamou Elisa, mas Roberto colocou a mão em seu braço. Deixe-o ir, querida. Ele precisa de tempo. Na varanda da casa, Gustavo respirou profundamente o ar noturno da ilha, tentando acalmar a tempestade em sua mente. O homem que controlava cada minuto de sua vida,
que planejava cada movimento com precisão cirúrgica, agora se via confrontado com uma verdade que não podia controlar, alterar ou ignorar. 43 anos de sua vida haviam sido construídos sobre uma premissa falsa. Ele não era quem pensava ser. E a mulher que ele havia tratado com tanta indiferença e crueldade era responsável por sua própria existência. Quando finalmente retornou à sala, sua expressão era uma máscara de controle forçado. Não olhou diretamente para ninguém quando falou: "Vou precisar de tempo para processar tudo isso e de provas mais concretas. Um teste de DNA, talvez." "Claro", concordou Conceição suavemente. "O que você precisar." "Não quero que contem a ninguém sobre isso ainda", continuou Gustavo. "A ninguém." Com essas palavras ele saiu, deixando para trás 3 idosos unidos por um segredo que, após décadas de silêncio, finalmente viera à luz. Enquanto dirigia de volta ao seu apartamento luxuoso, Gustavo sentia que deixava para trás não apenas a casa de seus pais, mas toda a certeza e identidade que o haviam definido por toda a vida. A semana que se seguiu à revelação foi possivelmente a mais tumultuada na vida de Gustavo Mendonça. Externamente, manteve a fachada de sempre: o empresário implacável, o perfeccionista exigente que não tolerava falhas. Mas internamente, era como se um terremoto tivesse reorganizado sua paisagem emocional, deixando-o desorientado em seu próprio território. Nas manhãs, inspecionava o hotel com a mesma eficiência metódica, mas algo havia mudado. Agora, quando passava pelos corredores onde Conceição costumava trabalhar, sentia uma estranha compressão no peito. Imagens dela polindo os mesmos corrimões por anos, sempre chegando uma hora antes, sempre verificando cada detalhe 2 vezes. Tudo adquiria um novo significado perturbador. Será que ela o observava secretamente durante todo esse tempo? Será que cada interação fria, cada ordem ríspida que ele dera ao longo dos anos, havia sido recebida com o conhecimento silencioso de que ele era seu filho? A ideia o enchia de uma confusão desconfortável que não conseguia nomear. "Tem certeza que está bem?" perguntou Renata na quarta-feira, quando o flagrou olhando fixamente pela janela do escritório, o relatório financeiro esquecido sobre a mesa. "Você parece distante." "Estou perfeitamente bem", respondeu automaticamente. Mas a frase soava falsa até para seus próprios ouvidos. À noite, em seu apartamento de cobertura com vista para o mar, Gustavo vasculhava antigas fotos de família, procurando algum sinal, alguma pista que tivesse perdido durante todos esses anos. Havia semelhança física entre ele e Roberto? Entre ele e Elisa? Agora que sabia a verdade, parecia óbvio que não compartilhava traços significativos com nenhum dos dois. Como nunca questionara isso? Sua mãe, Elisa, corrigiu-se mentalmente. Ligava diariamente, preocupada. Seu pai enviava mensagens ocasionais, respeitando seu espaço, mas deixando claro que estavam disponíveis quando ele estivesse pronto para conversar. Quanto a Conceição, não houve nenhum contato desde aquela noite. Ela parecia estar dando a ele o espaço que exigira, algo pelo qual se sentia simultaneamente grato e irritado. Na sexta-feira, não aguentando mais a pressão de suas próprias dúvidas, Gustavo finalmente agendou um teste de DNA em uma clínica discreta no centro de Florianópolis. Ligou pessoalmente para Conceição. Um momento surreal. Usar o número de telefone de sua ex-funcionária que constava nos registros do hotel para contatá-la como... o quê? Filho? A palavra ainda parecia alienígena em sua mente. "Precisamos fazer um teste de DNA", disse sem preâmbulos quando ela atendeu. "Marquei para amanhã às 10 horas. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. "Tudo bem, Gustavo", respondeu ela, e havia uma paciência em sua voz que o irritou inexplicavelmente. Como se ela entendesse sua confusão melhor do que ele mesmo. O procedimento em si foi rápido e impessoal, exatamente como Gustavo preferia. Eles mal trocaram palavras, além dos cumprimentos educados, sentados em lados opostos da sala de espera como estranhos, o que tecnicamente ainda eram, apesar do vínculo biológico que provavelmente compartilhavam. Enquanto observava Conceição preencher os formulários com mãos levemente trêmulas, Gustavo notou detalhes que antes ignorara completamente.
A postura ereta que mantinha apesar da idade, a maneira meticulosa como organizava a bolsa, o modo como franzia ligeiramente a testa ao concentrar-se. Um gesto que ele mesmo fazia, percebeu com um sobressalto. Os resultados estarão disponíveis em 1 semana, informou a atendente após coletarem as amostras. 1 semana. 7 dias de limbo, suspenso entre a identidade que sempre conhecera e a nova realidade que se insinuava. Gostaria de tomar um café? A pergunta de Conceição ao saírem da clínica o pegou desprevenido. Seu instinto foi recusar imediatamente, mas algo o deteve. Talvez fosse hora de obter algumas respostas. Tudo bem, concordou rigidamente. Escolheram uma cafeteria pequena e discreta, longe dos lugares frequentados pela elite local onde Gustavo poderia ser reconhecido. O contraste entre eles não poderia ser mais evidente. Ele em seu terno italiano impecável, ela em um vestido simples de algodão florido, com um casaquinho de tricô feito à mão. Por que me abandonou? A pergunta saiu mais abruptamente do que planejara, assim que o garçom se afastou com seus pedidos. Conceição não pareceu ofendida com a franqueza. Seus olhos, do mesmo tom castanho esverdeado que os dele, como não notara isso antes, mostravam apenas uma profunda tristeza. Eu não tinha escolha, Gustavo, ou pelo menos acreditava não ter. Ela ajeitou o guardanapo no colo, um gesto que parecia mais para ganhar tempo do que por necessidade. Eu tinha 26 anos, trabalhava como empregada doméstica em 3 casas diferentes para sobreviver. O homem que eu amava, seu pai biológico, desapareceu assim que soube da gravidez. Minha família me rejeitou por estar grávida sem ser casada. Era 1980. As coisas eram diferentes. Gustavo ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando soube da existência de um casal que não podia ter filhos, seus pais, Roberto e Elisa, pareceu a única solução possível. Eles podiam dar a você tudo que eu jamais conseguiria: educação, conforto, oportunidades. Sua voz falhou. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas acreditei estar fazendo o melhor para você. E depois? Por que nunca se manifestou? Por que esperar que eu tivesse 43 anos? Eu fiz uma promessa a seus pais: nunca interferir, nunca tentar contatá-lo. Eles temiam que isso pudesse confundi-lo, prejudicá-lo emocionalmente, e eu respeitei essa promessa por décadas. Até agora, observou Gustavo secamente. Até agora, concordou ela. Quando você me demitiu daquela forma tão impessoal, depois de 19 anos no hotel, algo simplesmente quebrou dentro de mim. Pensei, já perdi tudo mesmo. Que diferença faria agora? Você tem o direito de saber a verdade. Os cafés chegaram, interrompendo momentaneamente a conversa. Gustavo observou Conceição adicionar um cubo de açúcar e mexer cuidadosamente, exatamente da mesma forma que ele fazia, o mesmo movimento preciso da colher. Tenho um irmão? A pergunta surgiu de uma lembrança súbita, algo mencionado naquela noite turbulenta na casa de seus pais que não havia processado completamente. Meio-irmão, corrigiu Conceição. Daniel Pereira, filho do mesmo homem. Seu pai biológico teve um breve casamento anos depois de me abandonar. Daniel tem 41 anos. É professor de história em uma escola pública no continente. A ideia de um irmão, alguém que compartilhava seu sangue e seus genes, era simultaneamente fascinante e aterradora para Gustavo. Ele sabe sobre mim? Não, ninguém sabe, exceto seus pais e minha amiga Zulmira. Guardei esse segredo a vida toda. Gustavo tentou imaginar o peso de carregar tal segredo por mais de 4 décadas. Observar de longe o filho que entregara para a adoção, limpar os corredores do hotel onde ele reinava como um pequeno deus, obedecendo suas ordens sem jamais revelar a verdade. Por que trabalhar no meu hotel? Por que se submeter a isso? Um sorriso triste tocou os lábios de Conceição. Para estar perto de você. Para poder vê-lo todos os dias, saber que estava bem, próspero. Talvez pareça estranho para você, mas para mim era uma forma de ainda ser sua mãe, mesmo que você não soubesse. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Gustavo lembrou-se de todas as vezes que passara por ela nos corredores sem um olhar de reconhecimento, das ordens bruscas, das críticas impacientes,
da humilhação pública durante a demissão. Por um momento, sentiu uma onda de vergonha tão intensa que quase não conseguiu sustentá-la, mas rapidamente a suprimiu, protegendo-se atrás de sua armadura habitual de racionalidade fria. Ainda precisamos dos resultados do teste, disse, pegando a xícara de café que não havia tocado. Até lá prefiro manter distância. Isso tudo é complicado demais. Conceição assentiu, a decepção visível em seus olhos por um instante antes de ser substituída por aquela mesma paciência que tanto o irritava. Eu entendo, Gustavo. Leve o tempo que precisar. Ao se despedirem, ela fez um movimento como se fosse tocá-lo, mas recuou no último instante. Gustavo sentiu um inexplicável alívio mesclado a uma estranha pontada de desapontamento. Durante os dias seguintes, enquanto aguardava os resultados do teste, Gustavo mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade que o habitual, como se pudesse afogar suas dúvidas e conflitos sob uma avalanche de planilhas, reuniões e inspeções. Mas nas noites silenciosas, sozinho em seu apartamento luxuoso, as perguntas voltavam, implacáveis. Quem era ele realmente? O filho de Roberto e Elisa Mendonça, criado com privilégios e oportunidades? Ou o filho de Conceição Santos, a camareira que entregara seu bebê para a adoção, por acreditar não ter outra escolha? A resposta, Gustavo suspeitava, era ambas as coisas, e isso o aterrorizava mais do que qualquer crise financeira ou desafio empresarial que já enfrentara. A notificação chegou exatamente 7 dias após o teste. Os resultados do DNA estavam disponíveis para retirada na clínica. Gustavo marcou uma reunião com Conceição no mesmo café discreto onde haviam conversado antes. O envelope lacrado repousava entre eles na mesa, como uma bomba prestes a explodir. "Quer que eu abra?" perguntou Conceição suavemente, vendo a hesitação dele. "Não", respondeu Gustavo, recuperando o controle. "Eu faço isso." Com dedos que surpreendentemente não tremiam, abriu o envelope e retirou os documentos. Seus olhos correram pelas informações técnicas até encontrarem a conclusão, destacada em negrito. Probabilidade de parentesco materno-filial, 99,9998%. A ciência havia falado. Não havia mais como negar ou questionar. Conceição Santos era, indiscutivelmente, sua mãe biológica. Gustavo ergueu os olhos do papel para encontrar o olhar dela, o olhar de sua mãe, aguardando pacientemente sua reação. E pela primeira vez em sua vida adulta, não tinha ideia do que dizer ou fazer a seguir. Os dias que se seguiram à confirmação do teste de DNA foram um turbilhão para Gustavo Mendonça. Externamente continuava o mesmo: o empresário implacável, o perfeccionista exigente, o homem que construíra um império a partir do nada. Mas internamente, era como se estivesse passando por uma reconstrução completa, tijolo por tijolo, de tudo o que acreditava sobre si mesmo. A verdade agora era inescapável, confirmada pela ciência moderna. Conceição Santos, a camareira que ele demitira sem pestanejar, era biologicamente sua mãe. O que fazer com essa informação, no entanto, era uma questão completamente diferente. Numa manhã particularmente ensolarada de domingo, Gustavo decidiu fazer algo impulsivo, comportamento totalmente alheio à sua natureza metódica. Pegou seu carro e dirigiu até o bairro Saco dos Limões, onde ficava o pequeno apartamento de Conceição. Havia memorizado o endereço do prontuário dela no hotel, mas nunca estivera lá pessoalmente. O prédio simples de 3 andares, pintado em um amarelo desbotado, contrastava drasticamente com os ambientes luxuosos que Gustavo frequentava. Estacionou o Porsche na rua estreita, imediatamente atraindo olhares curiosos dos vizinhos. A sensação de deslocamento era intensa, mas havia também algo estranhamente familiar naquele lugar, como um déjà vu de uma vida que poderia ter sido sua. Hesitou antes de tocar a campainha do apartamento 302. O que diria? O que esperava conseguir com esta visita não planejada? Antes que pudesse responder a essas perguntas, a porta se abriu, revelando uma Conceição surpresa, vestida com simplicidade e usando um avental de cozinha com pequenas flores bordadas. "Gustavo, eu não esperava..." "Entre, por favor."
O apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado e limpo. O aroma de bolo recém-assado preenchia o ambiente, misturando-se ao perfume suave de lavanda que Gustavo agora reconhecia como a assinatura olfativa de Conceição. As paredes eram decoradas com santos católicos e fotografias antigas em molduras simples. Uma televisão modesta, alguns móveis gastos, mas bem cuidados, e muitas plantas completavam o cenário. "Desculpe aparecer sem avisar", disse ele, sentindo-se estranhamente desconfortável, como um gigante em uma casa de bonecas. "Não precisa se desculpar. Esta casa é simples, mas você é sempre bem-vindo nela." Ela o convidou a sentar-se e foi buscar café, que Gustavo notou ser da mesma marca premium servida em seu hotel. Um pequeno luxo que ela se permitia, talvez. "Estou assando um bolo de fubá", explicou, enquanto servia o café em xícaras de porcelana que claramente eram guardadas para ocasiões especiais. Era o seu favorito quando criança. "Seus pais devem ter feito para você." A pergunta continha uma pitada de melancolia mal disfarçada. Uma mãe tentando recuperar fragmentos da infância do filho que não pôde testemunhar. "Na verdade, sim", respondeu Gustavo, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. "Minha mãe, Elisa fazia aos domingos." Um silêncio desconfortável seguiu-se a esta quase gafe. O elefante na sala era imenso. Como chamar as pessoas que o criaram agora que sabia a verdade? Como se referir a Conceição? "Eu ainda estou processando tudo isso", admitiu finalmente. "Eu sei", respondeu ela gentilmente. "Deve ser um choque terrível descobrir algo assim depois de tantos anos." Gustavo observou o apartamento com mais atenção, notando um pequeno altar em um canto da sala, com velas e flores frescas ao redor de uma fotografia. Era um recorte de jornal emoldurado, mostrando-o na inauguração do Hotel Ilha Imperial. "Você manteve isso por todo esse tempo?" Conceição seguiu seu olhar e corou ligeiramente. "Sim, guardei cada reportagem sobre você, cada menção em jornais ou revistas. Era minha forma de celebrar suas conquistas, mesmo que à distância." Algo apertou no peito de Gustavo. A ideia de que esta mulher o havia seguido silenciosamente por décadas, aplaudindo cada sucesso de longe, sem nunca reivindicar qualquer reconhecimento, era simultaneamente perturbadora e comovente. Por que nunca se casou? Nunca teve outros filhos? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Um sorriso triste passou pelos lábios dela. "Depois do que aconteceu com seu pai biológico, um homem que me prometeu o mundo e desapareceu na primeira dificuldade, perdi a confiança nos relacionamentos. E quanto a outros filhos..." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Acho que uma parte de mim sentia que seria uma traição a você, de alguma forma, como se estivesse tentando substituí-lo. Isso parece um preço muito alto a pagar. Foram minhas escolhas, Gustavo. Não me arrependo delas." Ela levantou-se para verificar o bolo no forno, talvez também para esconder a emoção em seus olhos. A vida raramente segue os caminhos que planejamos, mas encontramos significado onde podemos. Enquanto ela estava na cozinha, Gustavo levantou-se e examinou as fotografias nas paredes. A maioria mostrava Conceição em diferentes fases da vida. Mais jovem, com amigos, em celebrações simples. Uma em particular chamou sua atenção. Uma Conceição muito jovem, provavelmente com 20 e poucos anos, sorrindo timidamente para a câmera. Era estranho ver aquela versão dela, quase da mesma idade que ele quando abriu seu primeiro hotel. "Esta é você?" perguntou quando ela retornou. "Sim, aos 24 anos. 2 anos antes de você nascer." Gustavo estudou a imagem, procurando traços que pudesse reconhecer em seu próprio rosto. Os mesmos olhos, certamente. Talvez o formato do queixo. Era desconcertante encontrar partes de si mesmo no rosto de uma estranha que, biologicamente, era a pessoa mais próxima dele no mundo. Meu pai biológico. Como ele era? Conceição hesitou, como se a pergunta a tivesse pego desprevenida. Ricardo era charmoso, inteligente. Trabalhava como vendedor em uma loja de móveis finos, onde eu fazia faxina 2 vezes por semana. Tinha o dom da palavra. Conseguia convencer qualquer pessoa a comprar o que quer que estivesse vendendo.
Ela sorriu com a lembrança. Foi assim que me conquistou também, com promessas e palavras bonitas. E meu meio-irmão, como ele é? Daniel se parece fisicamente com Ricardo, mas tem um caráter completamente diferente. É responsável, dedicado, ama ensinar história mesmo ganhando pouco. Tem 2 filhos gêmeos adoráveis. A ideia de sobrinhos, crianças que compartilhavam seu sangue, era surpreendentemente atraente para Gustavo, que nunca demonstrara interesse particular por crianças. Eu gostaria de conhecê-lo algum dia, disse, novamente surpreendendo a si mesmo com a honestidade. O rosto de Conceição iluminou-se com esperança. Isso seria maravilhoso, Gustavo. Tenho certeza que vocês se dariam bem apesar das diferenças. O timer do forno tocou, anunciando que o bolo estava pronto. Enquanto Conceição o retirava, enchendo o apartamento com seu aroma doce e reconfortante, Gustavo sentiu uma estranha paz descendo sobre ele, algo que não experimentava há semanas. Quando ela trouxe o bolo ainda quente para a mesa, cortando uma fatia generosa para ele, Gustavo teve um vislumbre de como sua vida poderia ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Domingo simples em um apartamento modesto, com cheiro de bolo caseiro, e uma mãe que o amava incondicionalmente. Obrigado, disse, e ambos sabiam que não estava agradecendo apenas pelo bolo. De nada, filho, respondeu ela suavemente, testando a palavra com cuidado, como quem pisa em gelo fino. Desta vez, Gustavo não se encolheu ao ouvi-la. Era um pequeno passo, mas significativo. Ao sair do apartamento naquela tarde, carregando o restante do bolo embrulhado cuidadosamente em um guardanapo, para você comer mais tarde, insistira Conceição. Gustavo sentia-se diferente, não completamente transformado. As mudanças reais levam tempo, mas definitivamente alterado de alguma forma fundamental. Durante o caminho de volta ao seu apartamento luxuoso, tomou uma decisão impulsiva e dirigiu até a casa de seus pais adotivos em Jurerê Internacional. Precisava vê-los, falar com eles. Não para acusações ou recriminações, mas para compreensão. Roberto e Elisa receberam-no com abraços cautelosos, claramente aliviados por sua visita depois de semanas de contato mínimo. Fui ver Conceição hoje, anunciou sem preâmbulos, após sentarem-se na varanda com vista para o jardim meticulosamente cuidado. Elisa trocou um olhar rápido com Roberto antes de perguntar gentilmente. E como foi? Diferente do que eu esperava. Ela não é como eu imaginava. Ela sempre foi uma mulher extraordinária, disse Roberto calmamente. Mesmo naquele momento impossível, quando entregou você para nós, havia uma dignidade nela que me impressionou profundamente. Por que nunca me contaram? A pergunta saiu sem acusação, apenas uma genuína curiosidade. Elisa suspirou, seus olhos marejando. No começo você era muito pequeno para entender. Depois, com cada ano que passava, ficava mais difícil encontrar o momento certo. Temíamos que você se sentisse menos nosso de alguma forma. Ela estendeu a mão para tocar a dele. Foi um erro, percebemos isso agora. Você merecia saber a verdade desde sempre. Vocês são meus pais, disse Gustavo firmemente. Nada mudará isso. Mas Conceição também faz parte de quem eu sou, e preciso entender essa parte da minha história. O alívio no rosto de ambos era palpável. Roberto pigarreou emocionado. Filho, tudo que sempre quisemos foi sua felicidade. Se conhecer Conceição e entender suas origens, faz parte disso. Então temos todo o nosso apoio. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Gustavo sentou-se na varanda com vista para o mar, saboreando um pedaço do bolo de fubá de Conceição com um copo de uísque caro. Uma combinação improvável que de alguma forma simbolizava sua situação atual. O homem dividido entre 2 mundos, 2 realidades, 2 histórias. Seu telefone tocou. Era Renata, sua assistente, com alguma questão urgente sobre o hotel. Ele ouviu pacientemente, deu as instruções necessárias e então, antes de desligar, fez algo que nunca fizera antes. Renata, aquela senhora que demitimos mês passado, Conceição Santos, prepare os documentos para recontratá-la, com um aumento de salário e função modificada para supervisora de qualidade. Ela não precisa mais limpar quartos. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido pela voz surpresa de Renata. Claro, senhor Mendonça.
Farei isso primeira coisa amanhã. Algum motivo específico para a mudança de ideia? Gustavo observou as luzes da cidade refletidas na Baía Norte, pensando em como responder. Finalmente, optou por uma verdade parcial. Digamos que percebi o valor de dar às pessoas uma segunda chance. Boa noite, Renata. Ao desligar, sentiu uma estranha leveza, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Era apenas um pequeno gesto, oferecer de volta o emprego que tirara tão cruelmente, mas representava o primeiro passo concreto em direção a algo novo. Uma tentativa de reparação, talvez, ou o início de uma jornada de autodescobrimento que nunca imaginou que faria. De qualquer forma, uma coisa era certa. O Gustavo Mendonça, que acordaria na manhã seguinte, não seria exatamente o mesmo homem que havia sido por 43 anos. E pela primeira vez em muito tempo, isso não o aterrorizava. Não posso aceitar, declarou Conceição firmemente, sentada na confortável poltrona do escritório de Gustavo, no Hotel Ilha Imperial. Agradeço a oferta, mas não acho que seria adequado. Gustavo a encarou com surpresa mal disfarçada. Estava absolutamente certo de que ela ficaria feliz em recuperar seu emprego, especialmente com promoção e aumento salarial significativo. A recusa não estava em seus planos. Posso perguntar por quê? Questionou, tentando manter o tom neutro, embora uma ponta de irritação típica de seu antigo eu começasse a emergir. Conceição sorriu suavemente, como se pudesse ler seus pensamentos. Gustavo, se eu voltasse a trabalhar aqui agora, depois de tudo que aconteceu, como seria? Os funcionários perceberiam seu tratamento diferenciado comigo. Começariam os rumores, as especulações. Isso colocaria nós dois em uma posição complicada. Ele ponderou as palavras dela, reconhecendo relutantemente a lógica por trás delas. Conceição continuou. Além disso, já comecei a trabalhar meio período na creche comunitária do bairro. Sempre gostei de crianças, e ajudar a cuidar delas tem sido uma alegria que não esperava encontrar nesta fase da vida. Entendo, respondeu Gustavo, recostando-se em sua cadeira de couro italiano. Mas, ainda assim, gostaria de compensá-la de alguma forma. Você não me deve nada, a voz dela era firme. A decisão de entregá-lo para adoção foi minha. As consequências dessa escolha também são minhas para carregar. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Fazia quase 2 semanas desde a visita improvisada ao apartamento dela, e nesse período, Gustavo mergulhara em uma profunda reflexão sobre sua vida, suas escolhas e o homem que se tornara. Tenho pensado muito, começou ele hesitantemente, sobre Daniel, meu meio-irmão. O rosto de Conceição iluminou-se com interesse. Ele não sabe sobre você, disse ela. Nunca contei a ninguém, exceto Zulmira, minha vizinha. Gostaria de conhecê-lo. Gustavo surpreendeu-se com a firmeza de sua própria declaração. Se você achar apropriado, claro. Acho que seria maravilhoso, respondeu Conceição com um sorriso genuíno. Mas precisaríamos prepará-lo. Não é o tipo de coisa que se diz de repente a alguém. Gustavo assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras dela. Ainda estava aprendendo a lidar com sua própria nova realidade. Impô-la abruptamente a outra pessoa seria injusto. Como você sugere que façamos isso? Conceição pensou por um momento. Seus olhos, os mesmos olhos que Gustavo via todas as manhãs no espelho, contemplando possibilidades. Talvez eu possa conversar com ele primeiro, preparar o terreno. Daniel é um homem compreensivo, um professor de história que entende como o passado molda o presente. Acho que ele ficará surpreso, mas não hostil. Novamente, Gustavo foi atingido pela estranha sensação de estar conhecendo uma parte de si mesmo através desta mulher. A forma como ela expressava seus pensamentos, a maneira metódica de abordar problemas complexos. Havia algo familiar ali, algo que reconhecia em seu próprio modo de pensar. Há algo mais que preciso lhe contar, continuou Conceição, um leve nervosismo surgindo em sua voz. Sobre minha saúde. Gustavo sentiu uma contração no estômago. Algum problema? Descobri recentemente que tenho um problema cardíaco. Nada imediatamente grave. Apressou-se em acrescentar, vendo a preocupação no rosto dele. Mas requer cirurgia em algum momento nos próximos meses. Que tipo de cirurgia? Qual hospital?
Quem é seu médico? As perguntas saíram em rápida sucessão, o lado controlador de Gustavo assumindo automaticamente. Conceição riu suavemente. Agora você soou exatamente como seu pai. Roberto, quero dizer. Ele sempre reagia assim quando Elisa ou você ficavam doentes, querendo assumir o controle da situação imediatamente. Gustavo fez uma pausa, percebendo que ela estava certa. Estava reagindo exatamente como o homem que o criara. Natureza versus criação, um debate que agora se desenrolava dentro dele diariamente. Desculpe, disse, uma palavra que raramente usava antes de toda esta situação. Apenas fiquei preocupado. Não precisa se desculpar, é compreensível. Ela hesitou como se considerando se deveria continuar. A verdade é que ainda estou decidindo o que fazer. A cirurgia é cara e meu plano de saúde cobre apenas parte do procedimento. Eu pagarei por tudo, declarou Gustavo sem hesitação. O melhor hospital, os melhores especialistas. Gustavo, não é negociável, interrompeu ele, usando o tom que normalmente reservava para negociações empresariais difíceis. Considere uma retribuição por todos os anos que você passou cuidando do meu hotel. Ele deliberadamente evitou mencionar o vínculo biológico, percebendo que ainda não estava completamente confortável em reconhecê-lo abertamente. Conceição pareceu notar isso, mas não comentou. Eu guardei algum dinheiro, sabe? Disse ela após um momento. Todos esses anos, economizando sempre que podia. Não é muito pelos padrões da maioria das pessoas, mas para mim, bem, eu queria ter algo para deixar para você, caso um dia nos reencontrássemos. A revelação o pegou completamente desprevenido. A ideia de que esta mulher, vivendo modestamente, trabalhando em um emprego mal remunerado, havia economizado dinheiro para ele, um milionário, era simultaneamente absurda e profundamente comovente. Você não precisa se preocupar com isso, disse ele, a voz subitamente rouca. Eu tenho mais do que suficiente. Eu sei, sorriu ela. Vi você construir seu império, lembra? Estava limpando seus escritórios enquanto você assinava contratos milionários. Havia uma pitada de orgulho em sua voz, sem qualquer traço de amargura. O orgulho de uma mãe pelo sucesso do filho, mesmo que à distância. Naquele momento, Gustavo tomou uma decisão. Levantou-se de sua cadeira e aproximou-se da janela que oferecia uma vista panorâmica da Bahia Norte. Tenho uma propriedade, começou ele de costas para ela, achando mais fácil falar assim. Uma casa na Lagoa da Conceição que raramente uso. É mais simples que meu apartamento na beira-mar, mas tem um jardim agradável e fica perto da água. Gostaria que você a considerasse sua. Gustavo, exclamou Conceição claramente chocada. Eu não posso aceitar algo assim. Ele se virou para encará-la. Não estou dando a você, estou devolvendo algo. Uma vida que poderia ter sido sua de alguma forma. Você não me deve isso, repetiu ela, mas com menos convicção desta vez. Não é sobre dever, respondeu ele com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. É sobre fazer o que sinto que é certo. Conceição o estudou por um longo momento, aqueles olhos tão semelhantes aos seus penetrando além da fachada que havia mantido por tantos anos. Você é um homem bom, Gustavo Mendonça, disse finalmente. Sempre soube disso, mesmo quando você fazia o possível para provar o contrário. As palavras tocaram algo profundo dentro dele. Um anseio de ser visto, realmente visto, não como o empresário implacável que construíra cuidadosamente, mas como a pessoa que talvez estivesse tentando se tornar agora. Sobre Daniel, retomou ele, mudando deliberadamente de assunto. Quando você acha que poderia falar com ele? Posso convidá-lo para um almoço no próximo final de semana, sugeriu ela. Ele costuma visitar com os filhos no domingo. Se você quiser, poderíamos nos encontrar depois disso. Eu gostaria, concordou Gustavo. E quanto à cirurgia, quero que consulte outro especialista. Conheço um cardiologista excelente no Hospital Santa Catarina. Farei os arranjos. Para sua surpresa, Conceição não protestou desta vez, apenas assentiu, como se entendesse que esta era a forma dele de demonstrar preocupação, através de ações concretas, soluções práticas. Quando ela se levantou para sair, Gustavo sentiu um impulso estranho e totalmente fora de caráter.
Antes que pudesse pensar muito, estendeu a mão e tocou brevemente o braço dela. "Obrigado", disse, as palavras saindo com dificuldade. "Por tudo." Conceição sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Não há de quê, filho." E desta vez, quando ela usou aquela palavra, filho, Gustavo sentiu algo se deslocar dentro dele. Não rejeição, não desconforto, mas uma espécie de reconhecimento, como se uma peça de um quebra-cabeça complexo finalmente encontrasse seu lugar. Depois que Conceição saiu, Gustavo permaneceu em seu escritório por muito tempo, contemplando a vista da cidade que considerava sua. Florianópolis sempre fora seu reino, o lugar onde construíra seu império do zero. Agora, percebia que suas raízes na ilha eram mais profundas e complexas do que jamais imaginara. Naquela noite, fez algo que nunca fizera antes. Abriu seu computador e pesquisou sobre a adoção, sobre pessoas que descobrem suas origens biológicas na idade adulta, sobre os complexos sentimentos que acompanham tais revelações. Ler os relatos de outros que haviam passado por experiências semelhantes foi estranhamente reconfortante. A confirmação de que não estava sozinho em sua confusão, sua raiva, seu lento caminho em direção à aceitação. Em um fórum online, um comentário em particular chamou sua atenção. "Descobrir que sou adotado aos 35 anos não mudou quem me criou, apenas expandiu minha compreensão de quem sou. Agora tenho duas mães, a que me deu a vida e a que me ensinou a vivê-la." Gustavo refletiu sobre essas palavras por muito tempo, sentindo sua verdade ressoar profundamente. Talvez fosse possível integrar essas duas realidades aparentemente contraditórias. Talvez não precisasse escolher entre ser filho de Roberto e Elisa ou filho de Conceição. Talvez, apenas talvez, pudesse ser ambos. O restaurante Mirante da Lagoa, com sua vista privilegiada para a Lagoa da Conceição, não era o tipo de estabelecimento que Daniel Pereira frequentava habitualmente. Como professor de História da rede pública, seus almoços geralmente aconteciam na cantina da escola ou em padarias simples nas proximidades de sua casa no bairro Continental de São José. Mas hoje era uma ocasião especial, ou pelo menos foi o que Conceição havia dito quando o convidou para este almoço, mencionando algo sobre notícias importantes que precisava compartilhar. Gustavo observava de longe, sentado estrategicamente em uma mesa no mezanino, parcialmente oculto por uma treliça coberta de plantas trepadeiras. Dali podia ver claramente Conceição, esperando na entrada, visivelmente nervosa, alisando repetidamente o vestido azul marinho que parecia novo. Quando Daniel chegou, um homem de estatura média, cabelos escuros e óculos de armação discreta, Gustavo sentiu uma estranha pontada de reconhecimento. Não era exatamente uma semelhança física marcante, mas havia algo na postura, na maneira como ele se movia, que parecia vagamente familiar. Conceição o abraçou calorosamente e eles foram conduzidos a uma mesa próxima à janela. Gustavo não podia ouvir a conversa, mas observava atentamente a linguagem corporal de ambos. Os primeiros minutos pareceram leves, com sorrisos e gestos relaxados. Então, gradualmente, a expressão de Conceição tornou-se mais séria, e ela começou o que claramente era a parte difícil da conversa. Mesmo à distância, Gustavo pôde perceber o momento exato em que Conceição revelou a verdade. Daniel ficou completamente imóvel, a mão que segurava o copo de água congelada no ar. Depois colocou o copo lentamente sobre a mesa e ajustou os óculos. Um gesto que Gustavo reconheceu como seu próprio hábito quando confrontado com informações surpreendentes. A conversa continuou por quase uma hora, com expressões que variavam de choque a confusão, curiosidade e, finalmente, algo que parecia aceitação cautelosa. Gustavo viu Conceição mostrar o que presumia serem documentos, provavelmente os mesmos que ela havia lhe mostrado.